Olá, estarei falando de forma breve como foi o projeto de ferramenta de corte progressiva dentro da disciplina de conformação mecânica do curso de Engenharia Mecânica da Unisal, Campinas. A gente montou um relatório detalhado. Eu não vou conseguir entrar em todas as etapas, mas estarei passando folha a folha para caso todos queiram parar para visualizar, né? Falando um pouco sobre a estampagem ela é o processo na qual um conjunto de operações elas são empregadas através do corte ou deformação de chapas. Né? A gente tem a finalidade de obter um produto acabado ou até semi-acabado, considerando tanto as formas quanto as dimensões desse produto. As operações elas são auxiliadas por ferramentas, que no caso é o estampo, e por máquinas que a gente no exemplo citou a prensa, né? Onde a gente coloca a chapa sobre a matriz e nela é imposta uma força pelo punção que tem como objetivo dar forma geométrica na chapa. O nosso objetivo então é desenvolver uma ferramenta de estampagem. A gente está com o nosso desenho 2D aqui, uma chave no caso, de duas bocas. O nosso objetivo é desenvolver essa ferramenta para a gente produzir peças em série. E no caso a gente vai estar utilizando o material que é um baixo carbono. E a gente tem como finalidade de produzir isso com uma qualidade dimensional e de forma exemplar. A metodologia que a gente utilizou, ela foi desenvolvida e foi passada para a gente no decorrer do semestre por aulas ministradas pelo professor Roderley. Além das matérias e das aulas, ele também nos indicou livros e sites que continham conteúdo para qual a gente pudesse utilizar e aplicar no nosso projeto. Explicando brevemente aqui, a gente tem em cima o layout da nossa fita, como que vai ser dentro do processo de estampagem, esses 3 passos para a gente obter o nosso produto final. Aqui nós temos todos os cálculos para compreender qual que é a melhor posição da que a gente vai colocar aquele produto, qual que é a melhor posição para a gente ter uma eficiência no corte, na prensagem, e não desperdiçar, e não ter perca de material excessivo. Aqui a gente tem um exemplo de 3D, né, em 3D já feito no CAD. O nosso CAD que a gente utilizou é o SolidWorks, ok? Aqui tem uma tabela para consulta. Dentro do memorial de cálculo a gente tem aí o cálculo cálculos básicos, dimensionamento do punção e matriz, que são peças fundamentais. Dentro disso, o cálculo da espiga, cálculo dos parafusos, todo o diâmetro que a gente vai estar usando dentro disso aí, pinos guia, placa de choque. No caso aqui a gente vai ter uma explicação que a gente não vai precisar utilizar, no caso, uma placa de choque. A gente tem um cálculo explicando isso, cálculo da majoração da matriz, dentro disso a faca de avanço. Aqui nós temos um pequeno esboço de uma vista lateral, né, do movimento que ele vai fazer ali verticalmente. Coeficientes de segurança. A gente sugeriu um tipo de espiga que é um pouco mais comum, tá? A gente especificou aí pelo desenho técnico. Aqui nós temos 2 vistas, né, da base, a base inferior e a nossa superior. Dentro aqui também colunas de guia, né, o layout como ficaria a guia e o porta-punção pela placa de choque. Aqui nós temos o desenho já em CAD 3D de vista explodido, certo? Nós fizemos ele numerando da base inferior para superior, de modo que a gente conseguisse identificar aqui na tabela todos os materiais, a descrição da peça aqui, né, a descrição do material, o tipo do material, se ele vai possuir um tratamento térmico ou não e a quantidade utilizada de cada um. Finalizando, a gente tem um desenho detalhado aqui em CAD 2D com mais de uma vista de como vai ser a matriz e como vai ser o punção, né? São as 2 peças, diria, chave da nossa estampagem. Discutindo um pouco a conclusão do que a gente levou desse projeto, a gente nota de forma clara que o processo de conformação mecânica pela estampagem, ele é um processo que ele traz um retorno financeiro em um curto espaço de tempo, né? Acho que com ele é possível a gente produzir peças com uma qualidade
excepcional e repetibilidade com o mínimo de sobra de material. Para isso a gente tem que ter uma preocupação muito grande com as ferramentas, estampas que a gente vai estar utilizando, quais prensas serão utilizadas, o material que a gente vai estar utilizando para fazer o produto final e dentro do layout do produto a geometria dele também, né? Estudar a melhor forma possível de obter aquele produto. Se a gente conseguir concentrar todos esses componentes, a gente consegue utilizar talvez uma prensa menor, a gente vai usar vai ter uma ferramenta aí com uma durabilidade muito maior e dentro disso maximizar a utilização das fitas, né, que na verdade é o material. Então a gente tende a ter uma eficiência muito maior, né, com a estampagem e uma produção em série assim de forma realmente assertiva do produto final.